Fala galera, paz, tudo bem? Sou o Thiago Formiga e hoje estamos com um tema super polêmico, tá? Você sabia que dom é um mito? Bem, como eu disse, esse é um tema muito polêmico, tá? Mas antes de você jogar pedra aqui, deixa eu te explicar o que isso quer dizer. Quando a gente fala em dom, o que é um dom? É uma dádiva, um presente dado por Deus, né? No qual você não precisa fazer nada para isso. Então, por exemplo, uma pessoa que fala bem, ela tem o dom, isso é o que interpreta, ela tem o dom de falar bem. E isso acontece de forma automática e ela não precisa fazer nada por isso. Muitos especialistas neurocientistas simplesmente defendem a tese de que o dom não existe. Porque se a gente for analisar cientificamente, todos nós seres humanos somos equipados com um cérebro com um potencial absurdo, né, que inclusive nós exploramos uma porcentagem mínima desse potencial que a gente não usa. E por que a gente não usa? Porque a gente não força. Então, qualquer atividade ligada ao aprendizado que qualquer pessoa faz, isso é aprendível, vamos dizer assim. Então, por exemplo, por que você não toca um instrumento? Para tocar tem que ter dom. Quem disse? Você tem certeza que para tocar violão tem que ter dom? Por que você não canta? Tocar é dom. Será? Ele é artista, ele pinta, ele dança. Só que o que acontece? Por isso que eu falei que o dom é um mito. A gente tem na sociedade o mito do dom. Tem uma série de coisas que as pessoas oram e falam, isso eu aprendo. Se eu falar, por exemplo, você conseguiria ser um químico? A grande maioria das pessoas vão falar, claro, desde que eu estude química, tem as fórmulas lá, tal. Se eu falar, se você conseguiria ser um advogado? Sim, se eu fizer a faculdade de Direito, eu saio de lá um advogado. Aí você chega para uma mesma pessoa e fala, você poderia ser um artista plástico? Não, artista plástico tem que ser dom. Quem disse que tem que ter dom? Teoricamente, do mesmo jeito que você pode aprender a ser um químico, a ser um advogado, você pode aprender a ser um bailarino, a ser um atleta, a ser um músico. Isso tudo são coisas que se aprende, não necessariamente um dom. Mas tem pessoas que têm o dom? Sim, tem pessoas que têm o dom. Só que até aí é complicado. Porque o que acontece? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Imagina uma criança de 5 anos de idade que ele começou a fazer aula de violão e já está tocando algumas músicas. O que a maioria das pessoas vão tender a dizer? Tem o dom da música. É mesmo. E o que ele fez antes desses 5 anos? Como é que foi a vida dele? O quanto que ele ouviu de música? Porque tem uma tendência assim. Quando eu comecei a tocar, o meu professor me julgava ser muito talentoso. Só que é o seguinte, meu pai era músico, meu pai tocava na igreja, no Ministério de Música, então desde pequeno eu acompanhava ele. Desde muito pequeno, meu pai tocava violão erudito, eu lembro dele pegando partituras. Era normal para mim abrir uma gaveta, puxar um livro em casa e sair uma partitura de uma música, era normal. O que acontece? Eu fui exposto, mesmo que inconscientemente, a muita música. Então, na hora que eu decidi aprender, era quase que normal. Eu, ouvi uma levada de uma coisa, eu falei, peraí, isso aí eu conheço. Eu conheço essa levada aí, eu conheço esse... Então, tinha coisa que ele ia passar para mim uma levada, que eu olhava e falava, legal, eu conheço isso daí. Nossa, eu não sei o que é, mas eu conhecia, eu quase que eu conseguia reproduzir com a batida errada, mas é porque já estava no meu subconsciente aquilo. Então o que acontece? Ele me interpretava como eu tendo um dom. Só que o que acontece? Eu tenho um dom comparado com quem? Com alguém que tem mais dificuldade. Só que o que acontece? Você vai comparar essa pessoa que tem mais dificuldade, geralmente, é quase 100% dos casos, essa pessoa não teve uma infância musical, não tinha alguém que tocava perto dela, não tinha essa série de questões. Então, se você compara eu com ela é como se eu já tivesse estudado mais do que ela. Você acha justo, por exemplo, comparar uma criança que está entrando na primeira série com uma criança da quinta? Você vai falar, claro que não. O da primeira está na primeira, vai aprender a escrever, e o da quinta já sabe escrever. Exatamente isso que acontece de uma forma inconsciente com as pessoas. Eu sempre dou um exemplo que beleza. Aí, em contrapartida desse outro menino, ele não teve uma infância musical, mas os pais dele gostavam muito de assistir filme, né? Chegava no final de semana, você que é mais novo, você não sabe o que é isso. Você vai pensar na Netflix. Mas antigamente, a gente ia na locadora, alugava 5, 6 filmes, aí na sexta-feira, porque você podia ficar o sábado e domingo e entregar na segunda a fita ou o DVD, né? Assistia vários filmes todo final de semana. O que acontece? Essa pessoa ela tem uma tendência, por assistir mais coisas, a de repente
escrever com mais facilidade histórias, se ele fosse um escritor. Ele teria uma tendência de ter mais facilidade para ser ator, se caso ele quisesse ser. Ele teria mais facilidade para ser, de repente, um cameraman, um editor de vídeo, se ele quisesse. Por quê? Porque ele foi exposto a alguma coisa a mais. Mesma coisa acontece com dança, com esportes. Então essa questão do dom é uma questão que e dom que eu tô falando também é dentro desse contexto, tá? De coisas que a gente pode fazer. Não tô falando aqui, devia inclusive ter falado disso no começo do vídeo, né? Mas beleza, você que tá aqui até agora. Não tô falando de dons espirituais, de dom de orar pelas pessoas, isso realmente é outra coisa. Tô falando de coisas do dia a dia que as pessoas não são dom, mas as pessoas interpretam como dom. E esse vídeo aqui sempre esse tema fica com duas coisas, né? Primeiro, se você gostaria de começar a tocar um instrumento, gostaria de ser pregador, gostaria de fazer alguma coisa que você... eu não posso ser porque eu não tenho dom. Você pode. Qualquer pessoa que quiser, que estudar, que desenvolver qualquer coisa, ela pode desenvolver qualquer habilidade. Tiago, mas e as pessoas que cantam? Cantar é dom, porque ter voz é dom. Sim. Você ter uma voz bonita e agradável, a gente pode até julgar que é dom, mas cantar bem é técnica. Qualquer pessoa com a voz não tão bonita, dentro do curso que a gente tem Oficina Toque na Missa, a gente até explica isso de uma forma clara. Ter uma voz bonita, primeiro, o bonito é discutível. Tem várias vozes que, nossa, essa pessoa tem uma voz tão bonita, a pessoa, eu não acho tão legal, é discutível. Mas cantar bem é técnica. Então é possível você, mesmo que teoricamente você diga que sua voz não é tão bonita, é possível você cantar super bem, afinada, com uma técnica, de forma com que isso fique agradável para as outras pessoas. Então, independente do que seja, você pode fazer. Você pode, busca uma escola, busca saber como se faz. Esse é o ponto. Como que se faz? Como, por exemplo, qualquer coisa que você quiser fazer, você vai ter que... Eu queria ser eletricista. Tem um jeito de fazer. Eu queria tocar violão. Tem um jeito para tocar violão. A única coisa que você precisa é buscar esse jeito, entender como é que funciona e a partir daí começar a praticar, você vai desenvolver e você vai começar a tocar. Quanto mais você praticar, mais rápido você vai passar a tocar e assim por diante, tá? E segundo ponto, tem algumas pessoas que tocam, por exemplo, vou falar de música, que tocam há bastante tempo e que, eu não melhoro porque eu não tenho dom. Fulano aí, ele toca bem porque ele tem o dom. Conversa fiada. Se você faz muito tempo que você não toca e você não evolui, é porque você não está se dedicando. Porque não tem segredo. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente desenvolve, melhor a gente fica. Fim, qualquer pessoa, independente do nível, ela pode melhorar, ela pode se aperfeiçoar, ela consegue evoluir. Tá? Então meio que acabou a desculpa. Se você dava a desculpa de que você não pode começar a tocar, que você até queria, mas se você tivesse o dom, não, você tem. O maior dom já foi dado por Deus, que é o cérebro que você tem, a capacidade quase que infinita que você tem de aprender, de assimilar informações. Para onde você vai direcionar isso fica a seu critério. Seja tocar um instrumento, aprender a pregar, seja o dom de cozinhar, seja a habilidade, até eu coloquei fora de contexto, a habilidade de cozinhar, independente de qual seja, você escolhe onde você vai querer aplicar. Bem, polêmico esse tema, né? O que você achou? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você acredita nisso? Você acredita que não? Que realmente para tocar tem que ter dom mesmo? Para falar bem tem que ter dom? Ou você concorda com isso que eu falei? Independente de qual seja a sua opinião, coloca aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E se você está vendo esse vídeo aqui no Facebook, se inscreve na nossa página aí, procura a gente lá no Instagram, Action Música Católica. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho de notificações, tá? Faz agora aí, põe aí. Isso aí, valeu, obrigado, Deus abençoe. E tá rolando ainda a nossa lista VIP, tá? O que é a lista VIP? Basicamente tudo que a gente produz, todos os vídeos de dica, sugestão de melodia para salmo, dica de violão, de baixo, de teclado, a gente manda para você direto no seu WhatsApp, tá? Então desse jeito você garante que você vai receber tudo que a gente está produzindo, tá? Todas as novidades da escola, enfim, e geralmente em primeira mão. Geralmente a gente manda, geralmente que eu digo, né? A gente manda em primeira mão, antes de subir nas mídias sociais, a gente já manda para você já receber primeiro que todo mundo todos os vídeos, tá bom? Então é isso aí, um abração, Deus abençoe e até a próxima.